Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Lima, tenho 2 filhos, o Murilo de 14 e o Miguel de 7. O Miguel é autista, então eu decidi falar com as mães para mostrar que cada uma tem a sua história e toda história tem a sua escrita. Afinal, somos muitas. Quando a maternidade chegou em nossas vidas, nós não imaginávamos que fossem gêmeos e tampouco que teríamos o diagnóstico de autismo. A nossa convidada de hoje tem 42 anos, é formada em gestão hospitalar, é mãe do Joaquim e do Augusto. Cíntia Vidal, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, eu que agradeço por poder estar aqui para poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né, para nós. Cíntia, obrigada. Queria começar contando um pouco da sua história. Quando você se separou do seu namorado, ainda na gestação dos meninos, como foi para você receber o diagnóstico que eles eram autistas e que uma pessoa que podia te apoiar, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente fica tão vulnerável, tão sensível, ela não fazia mais parte da tua vida? Sim, né, com 3 meses de gestação nós nos separamos, né, e, bem, o autismo ainda era algo nulo para mim, né, não fazia parte da minha vida. Chegou para os meninos com quase 2 anos. O diagnóstico veio com 1 ano e 11 meses. E ele já não fazia, né, parte da nossa vida, de certa forma, porque foi uma separação um pouco conturbada e tal, mas em prol dos meninos a gente sempre tem que prezar o perdão, né? E por eles a gente passou por cima de muitas coisas e tentou ter uma boa convivência, que é o que acontece até hoje. Mas não adianta, a mãe é que tá ali o tempo todo, então você se sente sozinha, né? A rede de apoio diminui demais, porque é obrigação dele dividir comigo, outras pessoas tiveram que fazer o papel. O que era o pilar, de repente, Sim. se tornou uma terceira pessoa. Sim. Tanto que hoje, para não sobrecarregar demais as pessoas, eu tento ao máximo fazer 80%, né, para realmente ter uma ajuda. Mas eu não tenho uma divisão, não existe divisão. Né? Ele não participa de nada? Participa muito pouco. Vê uma vez por semana, não consegue acompanhar nas terapias, ajuda a levar nas consultas. Ao meu ver, é uma ajuda muito pouca ainda. Né? Precisa trabalhar, porque tem que pagar pensão, tudo mais, mas eu acho que poderia fazer um pouco mais, né? Ele consegue lidar com os meninos? Consegue. Mas eu acho que porque os meninos pelo menos por enquanto, é um grau mais fácil de lidar. Eles, né? Eles têm um grau leve, você quer dizer? Não deu para diagnosticar o grau ainda, porque por enquanto é o 2 por eles não serem verbais. Sim. Mas quando eles forem verbais, pode mudar, né? Mas eles têm uma interação boa com adultos. Então, eles sabem que é o pai. Então, quando eles veem o pai, tem aquele afeto que eu acho que já é natural. Né? É natural. Não tem o que questionar. Né? Então, eles se dão super bem. Que bom, Cíntia. Antes de obter o diagnóstico, vocês consultaram vários especialistas? Como que foi até chegar? Então, na verdade, a pandemia, né, a famosa pandemia, barrou a gente em muitas coisas. Como são os meus primeiros filhos, eu não tinha tanto convívio com outras crianças nessa fase de desenvolvimento desde bebê. Eu ia acompanhando o marco de desenvolvimento, né, pela internet, por tudo que a gente pesquisa, achava estranho, né? Não balbuciar muito, não falar mamãe com 1 ano e pouco, questionava o pediatra e é menino. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo e foi passando. E eu Quantos anos incomodada com isso. 1 ano e meio, mais ou menos. Você começou a notar. Sim, né? Eles andaram, engatinharam no limite, tipo 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, né? E eu sempre questionando o pediatra. Eu falei, gente, não é normal. Eles já vão fazer 2 e eles não falam. Né? Balbucia muito pouco. Aí eu marquei um fono. Eu falei, vou marcar um fono por conta. Sim. E nesse mesmo tempo eles foram matriculados na creche, porque eles ficaram sem creche no primeiro ano. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Quando eu fui colocar não tinha vaga. Né? Então eles foram para a creche com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 9 meses. Deu 30 dias de creche e me chamaram para conversar. Aí falaram do comportamento inadequado, que não gostavam de não se interessavam pelos brinquedos, não interagiam entre eles, porque eles estavam na mesma sala, não brincavam com outras crianças, né? Brincavam de forma inadequada com os brinquedos que chamavam a atenção, não atendia pelo nome, né? E eu fui juntando tudo que acontecia em casa. Rodava os objetos? Sim, rodava. O Augusto roda, né? O Joaquim não é de rodar, o Joaquim é de empilhar. E quem gira os objetos é o Augusto. Empilhando, rodando. Sim. Isso eles apresentaram na escola ou em casa você já notava esse comportamento? Já fazia.
né? Aí eu só falei pra elas, não tá nada diferente do que já acontece em casa. Eu falei, tanto que eles têm um fono marcado, porque pra mim é estranho eles não falarem nada ainda. Aí elas, com toda a sutileza e delicadeza, me orientaram a procurar um neuro, que poderia ser autismo, né? E aí eu já corri, como sendo da área da saúde facilitou para mim, consegui algum encaixe, uma neuro maravilhosa, e em 15 dias eu consegui passar eles em consulta, né? E assim, todos os traços, o comportamento não tem como não ser, né? Ela não fechou totalmente porque eles eram muito novinhos, mas já pediu para começar com as terapias porque viria outra briga por aí, né? Questão burocrática, liberação de terapia, chá clínica, falou, não vamos perder tempo. Eu já vou pedir tudo que eles precisam e a gente vai avaliando. E como foi para você descobrir que os dois eram autistas? Porque geralmente quando a gente recebe, eu vou falar também como mãe atípica, eu recebi o diagnóstico, eu respirei, eu chorei no primeiro dia. E depois eu fui agir. Eu precisava saber o que eu precisava buscar para poder dar uma qualidade para o meu filho se desenvolver. E como que foi para você? Sim, no início a gente sofre, né? Porque são comportamentos que você não consegue ajudar a criança. Aí muitas vezes você chora com ela no início, porque você não sabe o que fazer. Então foi doído, mas assim, eu acho que eu já tive que me preparar desde que eu estava grávida deles, por outras questões. Então, eu tive que ser forte mais uma vez, né? E buscar o melhor tratamento, investigar, pegar informação de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é especialista, viver olhando no Instagram outras páginas para entender o que estava acontecendo com eles e poder ajudar. Teve uma fase de negação, Cíntia? Não. Negação eu digo que não, mas eu digo o porquê, né? Disso acontecer com eles, de repente de uma família que não tenha tanto recurso para ajudá-los, né? Mas assim, uma negação e não aceitação, não. Como que é para você ter duas crianças dentro do espectro? Você é uma mãe solo, a tua rede de apoio poderia ter sido o teu namorado. Não, você não pode contar. Em contrapartida, lidar com essa questão para nós, enquanto mães, é muito mais difícil porque nos sobrecarrega. Muitas precisam deixar de viver sua vida profissional para viver só em detrimento das crianças, porque temos uma rotina muito intensa de terapias. Sim. Então, como foi para você lidar com tudo isso? Porque você, mãe solo, mas você também precisava trabalhar, em contrapartida, os meninos precisam de todo um acompanhamento. Como foi? Fácil não foi e não é, né? A gente se anula, de certa forma. Você deixa de viver para você e coloca eles em primeiro lugar e você vai ficando para trás. Você vai fazendo o que é necessário para você, mas correndo atrás de tudo que é possível para eles. Não tem o que fazer, né? Na verdade, eles é que dão força, né? Pra gente seguir, entendeu? E correr atrás de tudo que é necessário, brigar com o que tiver que brigar, né? Então, eu não me apeguei muito a essa questão do pai não poder ajudar. Não é fácil, tem dias que você quer descansar, que você quer dormir, você não pode, né? Então, assim, é difícil, mas eu tento me apegar ao amor, né? O que eu sinto por eles, porque eu acho que diante de qualquer terapia que exista, uma coisa que nunca faltou dentro da nossa casa é o beijo, o abraço, eu te amo todos os dias. Então, assim, isso é uma coisa que é natural para eles hoje, abraçar, beijar. Já começaram a interagir entre eles dessa forma, faz uns 15 dias, porque eles nem se percebiam. E isso não foi terapeuta que foi me ensinar, não foi médico, entendeu? Eu falei assim, a gente vai começar disso, porque muitos falam que os autistas não gostam de ser tocados, que não gostam, né? E assim, em casa é diferente, então a gente já agiu dessa forma com o instrumento que a gente tinha no momento. Então mudou, depois que vocês tiveram o diagnóstico, mudou a forma de você lidar com os meninos? Porque nós, enquanto mães, nós temos as nossas demandas e aquela rotina que é bem intensa, mas às vezes somos humanos, né? Nietzsche já dizia que somos humanos, demasiadamente humanos. Então a gente grita, para! Fica quieto! E muitas vezes o gritar, o brigar com eles incomoda. Sim. Eles se desregulam. E a partir do momento que a gente recebe esse diagnóstico, muda a forma. Muda. Porque aí você sabe a hora que você pode dar uma bronca e a hora que você tem que dar o acolhimento. Né? Então, hoje em dia eu consigo distinguir uma birra de uma crise. Né? Então, se for uma birra, uma desobediência de uma criança comum, de uma criança da idade deles, eles vão ser repreendidos por isso.
é o que eu sempre falo, eu não costumo tratá-los como coitados ou como autistas. Eu tento, ao máximo, tratá-los como uma criança normal. Então, se eles tiverem que levar bronca e repreender de alguma situação, eu vou fazer isso. Mas tem aquele momento que dá vontade de chorar, né? Sim, Que a gente sim, senta sim. E fala, meu Deus, como Porque nos lidar? momentos de crise, nem sempre você vai conseguir acolher. Você vai ter que esperar passar. Porque no primeiro momento ele não quer saber de ninguém. Você tem que colocar num ambiente seguro e ir conversando e tentando acalmar e usando, né, os reforçadores, os objetos que ele gosta, o que... Mas às vezes no primeiro momento não vai levar uns 10, 15 minutos para ele aceitar, né? Às vezes esse tempo todo para querer um abraço, não vai querer nem que você toque. Mas a gente tem que ser paciente. Eles tomam alguma medicação, Cíntia? Começaram a tomar tem mais ou menos 1 ano. Por conta eles são muito agitados, né? E o sono. Acordavam demais de madrugada, não dormiam direito. E quando não dorme direito de noite, não rende de dia. Sim. Então foi muito difícil. Aí eles começaram a tomar melatonina, né? Pra ajudar a induzir o sono. Só que só a melatonina não ajuda. Não ajuda. Ela só induz, ela não deixa a criança dormir a noite toda. Aí teve que entrar com medicação pro sono. O que eles tomam? Eles estavam tomando antesina. É um remedinho de pressão, mas que na neurologia é muito utilizado. Sim. Né? Pra dar um rebaixamento. Isso. Só que no momento saiu de linha. Então eu não sei se vai voltar. E aí eles estão com risperidona. A risperidona é para dar uma melhorada na agitação motora. Sim, né? sim. Aí o Joaquim toma tanto à noite quanto de dia. Porque ele já estava começando com os quadros de agressividade, de ter crises e não melhorar, ficar muito tempo nervoso, né? Então ele já tá um mês e pouco e ajudou demais. Ele no foco, no prestar atenção nas coisas, na calma, né? O Augusto não teve a necessidade durante o dia, então ele toma pra dormir. Dorme igual Só pra dormir. Só pra dormir. Mas é necessário, não tem jeito, porque senão nem a gente descansa, a gente não aguenta. Não sabia que eles podiam utilizar a melatonina. A melatonina a doutora passou desde a primeira vez que eu falei que eles estavam com problema no sono, ela já passou. Melatonina. Que bom que eles responderam bem, Sim, né? sim. Cíntia, o que você diria para as mães que estão nos ouvindo agora e elas acabaram de receber o diagnóstico que têm filhos gêmeos e que são autistas? Fala para essas mães. Bom, eu diria força, eu acho que é esse, em primeiro lugar, né? E, enfim, não é fácil, todo mundo vai ter esse momento de luto, mas a gente tem que seguir, porque o tempo corre, eles precisam dessa ajuda, e eu acho que a partir do momento que você consegue aceitar e vai atrás de informação, você consegue tranquilizar seu coração, porque você vê que você vai conseguir ajudá-los, né? Só que para isso você tem que ter conhecimento. Então tem que ir atrás de conhecimento de um bom neurologista. Eu sempre falo para todo mundo que isso é fundamental, você ter um profissional que de início já te dê um laudo, porque juridicamente, né, vai chegar uma hora que você vai ter que brigar juridicamente por alguma coisa. Exatamente. Não tem como não brigar, a não ser que você não queira que seu filho, não consiga que seu filho tenha um tratamento adequado. Para ele ter o tratamento adequado, uma hora ou outra você vai ter que brigar judicialmente. E para isso você precisa de um bom relatório médico. Com certeza. Então, assim, para mim é a chave. Comece por um bom neurologista, né? Porque ali ele vai te encaminhar para o melhor tratamento e qualquer problema que você tiver e tiver que buscar ajuda judicial, o documento que a gente tem, que qualquer juiz vai acatar, é o laudo médico, né? Então, assim, tem que ser forte, né? Não adianta a gente ficar chorando, se lamentando ou omitindo, porque não vai resolver, entendeu? Então, assim, não adianta omitir da família, omitir da escola, do mundo, entendeu? Porque todo mundo precisa saber disso, né? Com certeza. E principalmente para respeitar a criança. Hoje em dia, eu demorei para começar a colocar o cordão dos meninos de identificação, porque realmente eles passam na rua, ninguém percebe nada. Não tem cara. E muitos da família falam, ai, não tem nada, e não é bem não parece. assim. Né? Por isso que eu falo que o conhecimento é o principal. Sim. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você pode falar alguma coisa. Enquanto você não tiver, você não vai conseguir nem brigar pelo seu filho. Perfeito. Porque quando alguém vier falar alguma coisa, como você vai responder se você não procurou saber como que é? Né? Então, assim, hoje em dia eles usam cordão. É outra realidade. Quando eles chegam num local, eles estão incomodados, estão chorando. O olhar da pessoa é diferente. Exatamente. Não deveria ser. Mas é. Mas se a gente precisa disso para as pessoas terem compreensão, eu estou conseguindo que eles consigam ter. E ótimo, eles vão chorar, eles vão se incomodar e todo mundo vai falar, tá tudo bem. E ali tem uma condição diferente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos.
Voltamos com a nossa convidada de hoje, Cíntia Vidal, e agora nós vamos falar sobre rede de apoio. Rede de apoio, vamos falar um pouco sobre tratamento. Você passou por outras clínicas até chegar a essa que os meninos estão agora? Como que foi esse processo? Então, assim que veio o diagnóstico, começou a saga do tratamento, né? É uma saga. E aí o convênio não libera o total de terapias que é necessário, então eu já nem perdi tempo, já contratei um advogado, já entrei com liminar para eles terem o total de terapias necessárias por mês, né? E não demorou. Aí o diagnóstico veio em abril, finalzinho de março, começo de abril. Em maio a gente já estava procurando clínica, em junho eles já estavam fazendo tratamento. E aí vem aquela questão, né? Se o lugar é adequado, se não é. Então, assim, eu fui conhecer várias clínicas e, enfim, eles chegaram a fazer umas 2 avaliações e até uma sessão em uma que eu não achei adequada, não achei segura. Então eu falei, não, aqui não vai dar. E aonde eles fazem hoje atualmente, na época não tinha vaga. Então, por isso, para mim, foi mais difícil conseguir logo uma clínica. É uma demanda, né? Isso, só que de tanto pesquisar, surgiu vaga. Né? Então, graças a Deus, eu consegui já colocá-los lá praticamente diretamente. E o lugar, sem palavras, né? Eu gosto bastante, os meninos se adaptaram muito bem. Mas essa questão burocrática de convênio eu brigo até hoje. Brigaremos. Brigo e assim, mesmo com o processo ganho, eles ainda se fazem de louco e demoram para pagar. Os meninos tiveram que suspender o tratamento por 2 meses esse ano. Foi bem difícil, porque eles já estavam adaptados. Houve uma mudança de comportamento brusca. Revirou tudo do avesso para nós, né? Mas aí, né, a gente retomou, né? Faz acho que 3 meses. E eles estão indo super bem. Há quanto tempo eles estão fazendo esse acompanhamento multidisciplinar nessa clínica? Há 1 ano, quase 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quantas vezes eles vão? Eles estão indo 2 vezes por semana. Aí tem terapia na clínica e em casa, né? Por enquanto 2 vezes. Porque como eu trabalho fora, então também não dá para aumentar muito a demanda, né? Porque se eu não trabalhar, não tem convênio. Então, eles fazem TO, fono e psico. Isso. Não fazem musicoterapia? Não, por momento ainda não. E a psicopedagogia só depois, né? Porque sim, eu acredito lá pelos 5 anos. São menores ainda. Isso. Cíntia, como que é a relação deles com o AT em casa? Você recebe profissionais diferentes para atendê-los ou eles ambos atendem os dois? Porque no caso são gêmeos. Sim. Então como que fica essa divisão? No momento a minha casa, como é um pouco ampla, né? Dá para dividir 2 ambientes para eles. Então consegue um AT para cada um em ambientes separados. No mesmo dia, no mesmo horário. Só que eles começaram a ter AT fazem 2 meses. Porque por conta dessa burocracia do convênio, ano passado eles não tiveram. E aí teve a paralisação em fevereiro. Quando eu retornei, eu falei, eu só retorno com AT, porque eu não vou esperar mais. Porque independente da questão do convênio, da burocracia, eles precisam do tratamento fora da clínica. Então, se não puder seguir com o tratamento fora, eu procuro outro local que possa adequar todas as terapias que eles necessitam. Mas isso foi por uma burocratização do próprio convênio. Sim. Eles não liberavam o profissional. Eles não liberavam o pagamento, eles demoravam muito para pagar. Então, como que a clínica ia colocar outras terapias, sendo que já estava virando uma bola de neve a conta que a gente tinha para pagar, né? Mas agora está mais regularizado. E faz toda a diferença, né, Cintia, o tratamento clínica e em casa, porque em casa é que eles apresentam muitas vezes, eu costumo dizer que assim, o Miguel na clínica é um, o Miguel em casa comigo é outro. E aí é importante quando você tem o AT em casa, porque ele começa a perceber alguns comportamentos e junto com o profissional, que é a psicóloga, eles vão começar a adequar. Eu ainda não tenho muita visão do AT em casa, porque quando eles atendem, eu estou trabalhando, né? Eu não estou no local e começou faz pouco tempo. O que eu sinto falta do AT na escola. Faz muita diferença. Né? E o nosso querido governo não libera, a prefeitura, o estado não libera AT para SEI, para EMF. Então, talvez com muito custo para quando começar no fundamental, mas pelo que eu estou ouvindo falar... Eles falam que tem o AVD... Não, gente, não tem condições. E assim, o que eles precisam entender, porque eu fiquei 1 hora brigando, conversando com uma das responsáveis lá pela parte de inclusão, me fugiu o órgão agora que tem aqui na Zona Norte, que trata disso, porque eu fui o Cefai,
você faz. Então, é um órgão que regulamenta. Isso, e a responsável pela SEI que os meninos estudam, né, foi até lá, ela já até conhecia eles, eu falei, pronto, se ela conhece, né, eles brincam normalmente, então vai falar que não precisa mesmo, Sim. né, porque eles não conseguem enxergar o comportamental. Então, para eles, como as crianças estão numa fase que o pedagógico não precisa ser tão desenvolvido, é mais, né, a parte de recreação, eles falam que as professoras conseguem dar conta. Então, assim, que não tem necessidade de uma terapia ABA numa creche. Eu briguei e falei, então, só que cada indivíduo é diferente. Cada autista vai ter uma necessidade diferente. E as professoras já têm que dar conta de 20, 30. O que vai acontecer é o atraso, porque o que o meu filho não conseguir acompanhar, ela não vai poder voltar atrás. Não tem ninguém dentro da sala de aula, não tem nenhum assistente, nada, porque eles falam do AVD que tem para ajudar nas atividades de vida diárias. O AVD, pelo que eu entendi, começa com entre 4 e 5 anos. Eles têm 3. Eles têm 3, né? Já quase 4, então são as professoras. Entendi. Até o ano que vem são as professoras. Tem os ATs, que eles chamam, né, mas que ajuda a escola inteira. Isso é nas trocas de turno, né? De um ambiente para outro, na refeição. Então, assim, os meninos são muito ajudados nessa hora, né? É uma creche muito boa, que já entendeu a situação deles, conhece o comportamento e tenta adequar tudo do que for melhor para eles não se desregularem. Né? Então, junto a isso, eu estou bem tranquila. Mas eu acho que eles não precisam dessa sobrecarga. Porque eu falei, se tem um AT aqui dentro para ajudar, ele vai ajudar a professora, né? Mas tem crianças pelo SUS que também não tem tratamento. Eu falei, então, só que as crianças que não têm tratamento pelo SUS, infelizmente, eu não posso, o que eu posso fazer? Só que se o meu tem direito, não vai sair do bolso do governo, e o AT pode estar aqui dentro para ajudar, você acha que ele não vai ajudar essa criança? Que também precisa do tratamento. Por quê? Porque a professora vai se espelhar no que o meu AT fez para ajudar aquela criança que está desassistida, só que vocês não entendem isso. Mas você já conseguiu a disponibilidade, a clínica já disponibilizou um profissional e eles não aceitam. Não aceitam. Qual deles demandam mais? Joaquim ou os dois? É que são autistas diferentes, né? São comportamentos diferentes. Tem horas que os dois são bem nervosos e tem horas que não. Então, é bem complexo, assim, o comportamento deles. Eles são bem diferentes nessa parte. Né? Então, não tem como saber o que demanda mais. Os dois demandam bastante, mas só que de forma diferente. E como que é a tua rede de apoio? Minha rede de apoio maior é minha mãe e minha irmã. Elas vão às terapias junto com você? Porque, assim, você tem que se dividir. Então, assim, quando você vai à terapia, um tá na fono, o outro tá na psico, mas a gente precisa ouvir a devolutiva de como que foi aquela sessão, e aí como que é essa divisão? Dá pra ouvir das duas, porque no início sempre foi a minha mãe, né? Porque minha irmã trabalha e tudo, então ela acompanhou muito pouco. Quando minha mãe tem um médico, alguma coisa, aí o pai, né, consegue ir e tal, mas é que assim, eu tenho uma flexibilidade no meu trabalho realmente de horário, que eles deixam eu ir, é abonado, então assim, né, eles têm essa compreensão. Eu sei que não é todo lugar, porque se fosse em outro lugar eu não estaria trabalhando. Com 2 crianças na situação é impossível você trabalhar. Muitas de nós não trabalham. Né? Então, tanto que eles não fazem vários dias na semana por conta disso, mas está dentro da solicitação médica. Sim. Né? Eu não digo, eles não deixam de fazer porque eu preciso trabalhar. Se a médica falar que precisa de mais um dia, eu vou falar para eles, não tenho o que fazer, eles precisam de mim, eu preciso de mais meio dia para estar com eles. Sim. Né? Então, assim, aí quanto a rede de apoio, é minha mãe 90%, porque minha irmã tem a vida dela, né, e no início do diagnóstico ela ainda morava com a gente, mas ela trabalhava, então ela sempre ajudou muito em casa, tanto que eu falo que se eu precisar sair, se eu ficar doente e precisar ficar com ela, eu tô com meu coração tranquilo, porque não existe nada que eu faça que ela não faz. Para terminar, conta um momento que marcou muito você e os meninos. Você diz no sentido de evolução ou do início? De algo que tenha acontecido entre vocês, que de repente assim marcou a tua vida e que de alguma forma você sentiu que, da forma deles, eles sentiram que algo estava acontecendo. Eu acho que eu volto nessa questão do abraço, porque eu sinto que eu consigo muito acalmá-los nesse momento do carinho. Sabe, a gente tem uma rotina de sempre estar fazendo carinho no outro, de sempre estar naquele aconchego. E, pra mim, o que marcou bastante foi, nesse último mês, a gente ter conseguido fazer com que eles se abracem. Porque eu sempre quis ter 2 filhos, né? Porque eu tenho uma relação muito intensa com a minha irmã. E eu falo, gente,
né? Eu sei que não é todo mundo que tem essa visão. Hoje em dia, filho único é a coisa mais comum que tem. E tem muita gente que tem irmãos e não tem uma boa relação. Sim. Mas a gente se inspira no que a gente vive em casa. Né? A gente é fruto do meio. Sim, igual minha irmã, meu cunhado, então 5. Não foi tempo de tudo isso, mas você tem que a família é grande. Mas por quê? Você tem um histórico você, lá atrás, na sua infância, algo que marcou que você quer continuar. Né? Então, assim, eu sempre quis ter 2 filhos, né? E Deus foi perfeito no que ele fez. Era a minha, talvez, a única chance. Então, eu falei, vou ter 2 de uma vez. E eles vieram naturalmente, você não fez nenhum tratamento, absolutamente Eu acabei nada. fazendo um pequeno tratamento por ter uma trompa fechada. Mas já tem geneticamente gêmeos na família. Entendi. E eu não sabia. Eu fui saber depois. Olha só. Porque eu fiz o tratamento, tipo, na primeira tentativa eu engravidei, né? De gêmeos. Então, assim, eu sempre quis ter 2 por isso, porque eu acho que a relação de irmãos é muito intensa. Eu e minha irmã, a gente sempre ajudou muito, né? A gente ajuda minha mãe, meus pais são separados há mais de 20 anos. Então, a gente tem uma realidade em casa totalmente diferente, né? E eu falei assim, não, eu não quero um só. E a hora que eu não estiver aqui? Tudo bem, a gente não sabe a ordem de quem vai primeiro, mas eu falei assim, não, tem que ter uma outra pessoa ali para estar contigo lado a lado. E aí a hora que você vê que você tem 2 crianças que não se reconhecem, que passam um pelo outro e não ligam um pro outro, então isso é triste, né? Os meus filhos não brincam. E hoje em dia não, eles já se percebem. Aí eu falo, cadê o abraço do irmão? Vamos dar um abraço do irmão. E eles vêm de onde eles estão e eles se abraçam. Então, assim, pra mim isso marcou muito. Né? E é um momento que foram vocês 3 ali. Sim. Um momento único de vocês. Sim, e é algo que eu digo nem as 3, as 5, né? Colocando a minha mãe e a minha irmã junto, de certa forma, que a gente veio cultivando desde o nascimento deles. E eu acho que quando chegou o diagnóstico a gente quis abraçar mais, para acalentar mais e mostrar para eles que isso é importante. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma barreira que está sendo quebrada. Né? Então, para mim, no momento, é o marco maior. Eles se reconhecerem, deles, né, saberem que tem um outro, deles se aceitarem. Entendeu? Cíntia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo teu relato, por esse momento tão importante aqui para nós. Eu que agradeço, viu? Poder falando um pouquinho, né, sobre tudo isso. Eu sei da importância da gente poder compartilhar. Né? Compartilhar e poder passar isso mais para frente, porque quando veio o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi contar para todo mundo. Sim. E eu tenho uma amiga que ela não fez isso, né? Que ela contou para algumas pessoas. Eu falei assim, a gente precisa expor. Entendeu? Porque primeiro para os nossos filhos serem aceitos. A gente não tem que ter vergonha disso. Eu falei assim, não, a primeira coisa é isso, porque a hora que acontecer alguma coisa, um comportamento que as pessoas estranhem, elas já sabem por quê. E isso deu força para ela poder fazer o mesmo também. Né? Então, é mais fácil da gente encarar as coisas, gente. E é isso, tá bom? Obrigada. Obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima semana com mais um episódio de Mães Atípicas Somos Muitas. Esse podcast tem produção de Flávio Silva e Patrícia Lima. Edição de Flávio Silva. Roteiro de Patrícia Lima. Direção de Flávio Silva. Mídia e assistente de produção de Karine Edmara. O podcast Mais Atípicas Somos Muitas tem apoio do Colégio Paulo Avelar.